Mateus, o que significa capelana para os africanos? Ou de onde que tem origem capelana? Muito certo. É assim, vai me desculpar um pouco, acho que vou fugir um pouco. Há realmente uma coisa que eu teria falado antes, mas por causa de me empolgar sobre a data de amanhã, acabei tendo um pouco mais de liberdade, não é? Liberdade rara, mas necessária. Eu quero endereçar aquilo à família Bila. Perdemos um grande homem de comunicação, Marcos Bila, um grande produtor e realizador, sim. Na madrugada de antes de ontem. E olha, os órgãos de comunicação estão de luto realmente, sim, nós também estamos de luto de uma certa forma. Muita força à família de Marcos Bila e o caminho é sempre em frente. O legado dele sempre vai ficar para trás. Agora, voltando ao tema como tal, quando a gente fala de capelana, sabemos de princípio que a capelana ela tem realmente uma origem não muito africana. Tem mais uma origem mais para o lado asiático, mas no histórico, quando a gente procura perceber um pouco sobre a capelana, ela teve mais profundidade na Ásia. Mas ela realmente, no fundo, a capelana é africana. Ela só teve mais expressividade na Ásia. Sim, ela só teve mais expressividade na Ásia, mas a capelana ela é africana num contexto real X. Como é que eu digo isso? Nos tempos, nós tínhamos um estado onde as plantas que nós tínhamos nos davam, por exemplo, a bananeira, o coqueiro ele por si, outro tipo de plantas que estão alinhadas, a linha do coqueiro e a bananeira, tinham um aspecto de uma linha, aquilo que chama-se de um cone. Um cone já é um saco, mas tinham lá um aspecto de certas linhas que iam um pouco ao encontro daquela, do saco cone, que também tem uma importância, depois vamos falar disso. As mulheres amarravam aquele tipo de assunto como capelana. E muitos outros assuntos ligados a isso, folhas e muito mais, que iam, uma folha grande que saísse de uma planta podia se girar e servir de capelana. Então, a história da capelana ela parte de África e vai ganhar maiores contornos na Ásia. E depois ela faz o quê? Volta de novo para a África num aspecto diferente. Agora, falar já da capelana cá para nós como africanos, a capelana é a identidade da africanicidade. É a identidade da mulher africana, no estado virgem, no estado em que ela já é madura, no estado de luto, no estado de identidade como mulher africana no seu real sentido. É daí onde a capelana serve para o luto, a capelana serve para a pureza, a capelana serve também para um estado espiritual, porque quando a gente vai falar do estado espiritual, a capelana também é usada para, por exemplo, se eu casasse uma mulher, no nosso casamento tradicional, não o civil, porque o civil veio mais tarde, a minha mulher, quando eu estivesse com ela, eu tinha que me deitar com ela num lençol branco. O lençol é uma espécie de capelana, onde depois tinha que se perceber o estado de pureza dela. E onde é que se fazia isso? Era numa capelana branca. Então, se houvesse uma pureza no estado dela, então depois aquela capelana era levada e pendurada para toda a comunidade ver que, na verdade, um governo casou uma mulher pura. Então, caso isso não acontecesse, já se sabia que estava-se a casar uma mulher que não fosse pura. Então, é daí onde, quando a gente fala da capelana, a gente vai já entender que quando uma mulher, no estado antigo, não atual, fosse virgem, podia casar numa veste branca. Caso não, então tem que ser castanha. Caso não, tem que ser um pouco mais castanha. Então, isso não acontece. É isso, então. Para dizer que a capelana ela tem uma identidade social, como herança, porque a capelana serve também como uma herança cultural, nesse caso, serve também como um poder econômico africano, serve também como um estado cultural e espiritual. Então é nesses aspectos que estamos a falar agora. A mesma capelana é aquela que havia uma identidade nas capelanas que identificava quando uma mulher fosse adolescente, quando já não fosse mais virgem e por aí em diante, e servia também como uma identidade religiosa. Temos o caso, por exemplo, dos índios e tudo mais, os indianos, os muçulmanos, têm o hábito de pôr até na cabeça, veste o corpo todo. Algumas vestes eles parecem vestidos, mas é capelana mesmo enrolada de uma forma com arte e tal. Então acaba envolvendo também uma parte de arte cultural.
Então, eu não iria acreditar tanto que realmente a capelana ela tem uma essência muito fundamental na Zona Sul. Na verdade, na Zona Sul não usamos muito a capelana quanto na Zona Norte. Ela é usada porque eles têm uma influência direta com a parte dos muçulmanos, Sim. árabes e por aí em diante, que são as pessoas que conseguem até cobrir todo o corpo, até onde a gente não consegue ver nada por questões culturais e espirituais. Agora, quando a gente fala dessas capelanas, para dizer que haviam colorações de cada capelana que identificava o estado de pureza dessa mulher e o estado de impureza dessa mulher. Por exemplo, cá, quando uma mulher perde um marido, temos a capelana preta como capelana de símbolo de perda. Temos, por exemplo, agora que já temos várias religiões vindas de sei lá onde há até os que põem a capelana branca como um símbolo de luto. Aliás, mas de princípio, o luto era representado pelo preto, porque o preto tem uma significância. Qual é a significância? Nas guerras, nos tempos, quando se matassem várias pessoas, quando se mata um ser, o que sai do ser? Não é sangue? É sangue. Então, a cor vermelha da capelana representava resistência, luta e aquilo, como se diz, derramamento. E aquilo como perda de sangue, nesse caso, ou morte, nesse caso, é a cor da morte e de resistência e de guerra. Então, quando morre alguém, o que segue depois não é o luto. Então, as cores dessas capelanas iam por significâncias. Hoje em dia nós usamos capelanas, não olhamos para as significâncias dessas cores. Então, é um pouco estranho, porque se formos a ver mesmo na analogia da ciência, branco representa paz. Como é que eu vou chorar um ente querido estando de branco, enquanto que esse ente querido, quando morreu no vermelho, então depois deixou a escuridão que é o preto. Não? Mas uma outra dimensão, um pouco, pode-se olhar na dimensão religiosa, que existem algumas religiões, quando alguém morre, não é necessariamente perdemos aquela pessoa, nós somos peregrinos, somos viajantes, a qualquer momento poderíamos irmos à casa do Pai. Então, quando a gente vai para a casa do Pai, não vamos para um lugar triste, vamos para um lugar feliz. É por isso que talvez há uma paz na família. Sim, é uma outra dimensão. Não vamos tapar o sol com a peneira. Se morrer fosse bom, todos nós iremos desejar a morte. Ninguém deseja a morte porque ninguém entende o que é essa morte. Então, esses ensinamentos são ensinamentos que a gente acaba ganhando por questões do trem. Agora, indo nessa identidade, quando a gente volta para o branco, nesse caso, que é a representação, depois podemos falar de cada significado, de cada cor e de cada ilustração de capelana, tenho pelo menos uma preparação para isso, apanhamos a parte aonde, hoje em dia, já não se segue muito, mas naquela altura, se eu tivesse, por exemplo, o nome de uma pessoa que não vivesse, nesse caso, iam me dar o direito de poder ser posto em roupas brancas. Os indianos usam jubôs brancos, não é? Agora, eu como africano, negro, homem, eu iria ter uma camisa branca, de acordo com a minha tradição. Fosse uma mulher africana, teria uma capelana branca, porque é uma honra você herdar o histórico de uma pessoa que já não vive. Estamos a falar da questão de charagem, é o lado espiritual das capelanas. Agora, quando uma pessoa é um simples, um nome novo, essa pessoa, na nossa tradição, não se considera uma pessoa que talvez carrega uma hierarquia de poder grande. Pessoas que carregam a hierarquia de poder grande geralmente têm sido aquelas pessoas que já carregam um histórico de uma pessoa que vai lhes acompanhar, para os que acreditam na continuação da vida ou na ancestralidade. É aí onde a gente já vem para falar já do próprio lobolo. O lobolo, ele é representado por capelanas de vários tipos de aspectos. Temos o vulgo Mukumivemba, aí não tem cores, é aquilo que a pessoa vai gostar, e tem o lenço também, que é importante, porque as vovós que nos nasceram os nossos pais ou a nossa mãe, quando nos punha no colo, punha uma capelana e depois nos cobria de frio, e muitas das vezes ela tinha que ter um lenço. É essa representação que identifica como mãe essa mulher. Então, quando a gente vai lobolar, há necessidade que tenha essas capelanas como representação disso. E o homem que vai amarrar uma capelana a uma tia da esposa, a uma irmã da esposa e a própria esposa, é a parte que representa que haverá uma maturidade, uma segurança desse lar. Razão pela qual, quando dizem
para mulheres um bocadinho desvirtuosas, disse a Angovia com Haiti, a capelana dela não é segura. É porque alguma coisa está errada. A estabilidade de uma mulher está na capelana e a capelana não é só para mulher. No entanto, que até hoje, alguns países que ainda preservam a história da natureza da capelana, a essência do conhecimento da capelana, ainda usam capelanas homens. E eu me lembro quando eu estava ainda pequeno, nos anos pouco, meu pai punha capelana de dia em casa e ele ficava parte de cima ficava sem nada. Na África do Sul, no Suazilândia, vimos, por exemplo, o rei de Eswatini usa muito, obviamente, capelana. Na Mara, depois tem um uso. Sim. Então, aquilo é uma identidade étnica, é uma identidade espiritual, é uma identidade do poder, é uma identidade de representação daquilo que a pessoa é. Nós conhecemos vários tipos de capelanas, mas não conhecemos as definições da capelana.